Então, tem uma parte que até a Thali me perguntou sobre essa questão do eterno e não eterno. Onde é que tá aqui? Estudante, não. Ah, essa questão aqui, né? Do eterno e do não eterno. Então, o que que isso significa? Eterno é o que nós somos. Não eterno é o que acreditamos que somos. Então, quando existe a morte, a gente acredita que tudo acaba. Por mais que a gente acredite e que nós fomos condicionadas, né, agora, a entender que existe algo além. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para um lugar, ou eu vou para outro, ou eu vou me encontrar com Deus, ou eu passo por um limbo, como é que falam? Eu vou passar por um estágio de recuperação sobre quem eu sou, e aí eu vou encarnar novamente. Então, o que a gente tem que entender é que não é nem entender, essa parte é mais aceitar. Eu sou o próprio Brahma, que é único, é eterno e é ilimitado. Se eu sou Brahman, Brahman sou eu, que é o todo, é o divino, a gente chama ele de Ishvara também, né? Dependendo da cultura, é, eles nomeiam de Brahman ou Ishvara. Eles sempre simbolizam a mesma coisa, Deus. É igual Alá, Deus, né? É a mesma coisa. Então, se eu já entendi que parte de Deus está em mim, mesmo que você tenha, sabe, a percepção, ok, eu sou parte de Deus, ótimo, já é um ótimo início para a gente começar falando sobre isso. Se eu sou parte de Deus, então eu também sou ilimitada, porque eu não vou acabar para depois me encaixar no próprio Brahma. Então, eu sou eterno. O não eterno é tudo que é um objeto. E o que que é objeto? Que a gente até viu numa outra aula, né? Isso aqui é considerado um objeto. Corpo é um objeto. Os bens materiais, tudo que é feito de 5 elementos é considerado um objeto. Ou seja, tudo que vocês estão enxergando exatamente agora, inclusive se tiver pessoas ao teu redor, são consideradas objeto físico, o físico. Agora, o que está contido dentro desse físico, que é o que a gente vai falar até um pouquinho mais para frente, quando entrarmos no tema coxas, que são os 5 invólucros, os 5 corpos, aí sim a gente vai falar além desse objeto. Mas nesse momento, a essência está contida dentro desse objeto, que é o corpo. O corpo feito de 5 elementos. Então, já dando a deixa que por que que o meu corpo é diferente do corpo de cada uma de vocês? Porque a gente pega os 5 elementos, dá uma misturada, forma uma massinha, e a Adri, por exemplo, baseada no que eu tenho de característica do dosha, dosha, né, são corpos. O meu dosha é vata, pitta. Ou seja, eu tenho muito mais elemento ar e elemento fogo contido dentro de mim. O que me falta? Terra. O que me falta? O espaço todo mundo tem, né? Isso aí eu não vou entrar nesse detalhe. Mas aí a gente pega, por exemplo, o Tali, que eu mais ou menos, né, já entendi o teu corpo. Ela provavelmente é uma Pitta Vata, ela é o oposto. Ela tem muito mais fogo e ar numa menor quantidade do que eu. Então são sempre os 5 elementos misturados. Só que aí, beleza, Adri, mas tem várias pessoas que têm o ar, o fogo, a terra, o espaço mais predominante. Aí é o que a gente vai falar na aula de hoje, que a gente vai entrar na parte personalidade. Antes de entrar no corpo, nos doshas, nos invólucros, a gente vai falar sobre a mente, né? Eu acho. Já fechou, ó. 19h11, a gente vai começar, tá? Então, deixa eu só começar aqui.
A gente vai começar com um mantra, como sempre. Eu vou pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos de vocês. Respira fundo. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadachaparyantam De Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devi Sitatir Padmakasanam Hridayagamachitam Matim Pranatosmyaham. Om. Então vamos lá. Lembrando que esse mantra é um pedido de todos os mestres, né? Principalmente de Shankara, que é esse nosso grande mestre aqui, que escreveu, reescreveu parte do Tataboda, ele resumiu os textos e criou o seu Tataboda para que ele nos abençoe nesse momento, não é para que eu também passe apenas o que precisa ser passado e que cada um de vocês receba o que precisa ser compreendido, tá? Então, na aula passada, a gente parou nessa parte aqui. Eu até repliquei o slide. Foi tipo assim: ok, já entendi que eu sou uma buscadora da verdade, mas como que a minha mente vai conseguir compreender tudo isso? Que é o grande desafio. O grande desafio não é, ah, beleza, eu já entendi que eu quero, eu tô sofrendo, já não aguento mais sofrer. Eu quero entender a verdade, mas como que eu vou fazer um passo a passo para entender tudo isso? Aí, Shankara explica que existe um passo a passo. Então, ele quer entender essa mente. E essa mente, ele começa tudo com Samá. Samá é o comando sobre uma mente. Então, deixa eu baixar aqui. O que que é esse comando? Primeira pergunta que eu tenho para vocês: qual que é a natureza da mente? É pensar, né? A natureza da nossa mente, eu até estava lendo esses tempos, que a nossa mente ela pensa em torno de 60 mil pensamentos por dia. Pensa na loucura, 60 mil pensamentos. Acordou, tá pensando. Até no teu sonho você tá pensando, só que de forma inconsciente, que é o sonho. Então, a natureza da mente é pensar. Aí vem aquelas pessoas e falam assim: meditação é controlar os pensamentos, é parar o pensamento. Ué, errado? Não tem como. Como é que eu vou pegar e falar para a mente, para a mente, para a mente? Não dá. Ela vai continuar pensando por si só. É automático. A questão é o quanto a Adriana e todo mundo no mundo consegue perceber essa mente e controlar esses pensamentos. Que é, pessoal, a parte mais difícil. Entender sobre corpo, entender sobre as suas características é a parte mais fácil. Entender até que você é parte do divino é fácil, que a gente já falou sobre isso. Agora, conseguir antever qualquer tipo de reação e evitar ela é o mais difícil. Mas por que que eu quero me antever às minhas reações? Porque quantas vezes você agiu por impulso na sua vida? Ou quantas vezes você queria fazer, mas deixou de fazer? Provavelmente muitas. Então, o que a gente quer entender desse comando esse comando sobre a mente não é um controle, mas é eu entender a minha mente de uma forma tão afinada que eu premedito um pensamento. Por exemplo, né? Vou pegar aqui até a Esté. A Esté foi embora para Portugal e ela tá um dia em Portugal. Se ela conhece a mente dela,
a mente dela vai gerar ansiedade, obviamente, né? Todo mundo que já foi para um país, já ficou sozinho lá, sente um pouquinho de ansiedade, sente até um medo. Se eu me conheço e já percebo que eu vou ter ansiedade, vou ter medo, então eu já começo a me antever com qualquer tipo de impulso. Eu vou pegar o teu exemplo, tá, Esther? A Esther estava vendo passagem para voltar um dia em Portugal, porque a mente dela trouxe inúmeras situações, trouxe inúmeros pensamentos de será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que não? Eu não sei, eu não quero, saudade da família, isso, aquilo, não sei se eu deveria ter feito isso. Só que se eu conheço a minha mente, isso não aconteceria. Aí o que que vai começar a acontecer? Ok, eu tô aqui por um propósito. Isso daqui é tudo que eu mais vim buscar na minha vida. Eu larguei tudo para estar aqui hoje. Então eu vou estar aqui hoje. Aí eu não vou no impulso de talvez comprar uma passagem. O que a gente quer com o Samar é você perceber essa tua mente, que ela é doidinha mesmo, e aí, baseado nesse, nesses padrões de pensamento, baseado nesses comportamentos, nas tuas crenças, no que você gosta, no que você tem aversão, da, quais são as pessoas que te irritam, ou que tipo de natureza que acontece na vida que te irrita. Sabendo disso, me conhecendo, eu começo a evitar certas pessoas. Eu começo a evitar certas situações. Por exemplo, me chama para ir para uma balada, para uma festa. Não vou, porque eu já sei que eu vou, eu já me conheço. Não adianta nem forçar. Se fosse aniversário do meu pai, ele jamais faria numa balada, mas tudo bem, vamos supor, a pessoa é super importante. Se fosse aniversário do meu pai, dentro de uma balada, pai, a gente vai sair para jantar amanhã, vamos almoçar. Eu não vou gostar. O ambiente me sufoca, muitas pessoas me dá agonia. Não vou, porque eu me conheço. Agora, qual que é a tua característica? Tem gente que gosta de ir pra balada? Tem gente que bota ela dentro de um retiro, retiro de silêncio. Ela vai morrer lá dentro. Vai começar a dar uma agonia, não vai aguentar. Então, quais são essas tuas características? O que que você já percebeu que te tira do teu sério? Como que você se acalma? É comendo? É respirando? É contato com a natureza? Por isso que o autoconhecimento que a gente conhece hoje, deixa eu botar todas vocês, tá? Que eu consigo ver. Por isso que o autoconhecimento, ele começa de uma forma muito sutil. Ele começa de uma forma onde eu sei se eu gosto mais de chocolate branco ou preto. Sei que, por exemplo, né, eu e Flavinha, a gente tem muito problema de intestino, a gente fica inchada fácil por vários tipos de alimentos. Só que, sabendo disso, a gente evita certos alimentos. Como é que eu vou saber isso? Observando. Se eu não observo, não me observo, eu vou num flow automático. Quando eu vejo, eu tô completamente desalinhada, de todas as formas, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Não vivo a vida que eu gostaria de estar vivendo. E isso, qual é a quantidade de pessoas no mundo disso? A maioria. Tá todo mundo sofrendo. Eu vou, né? Eu vou ali na Elo, vou em outras empresas, vou na Gomes, a galera tá todo mundo transtornada, tá todo mundo dolorida, tá todo mundo doendo por dentro. Não se conhece. E quando acha que conhece, percebe que na verdade ela pegou aquilo de uma amiga. Ah, eu sou assim, eu vi no meu horóscopo que eu sou assim. O meu horóscopo, né, o ocidental, fala que eu sou. Como é? Sei lá o que que se fala de peixes, mas enfim, fala que pisciano tem um estilo, fala que capricorniano, que geminiano, que Áries é explosivo. Será que eu vou pegar essa característica e vou trazer para mim?
Ou será que todo mundo que é ariano é explosivo? Então todo mundo tem que ser igual? Não faz sentido. Por isso que eu só me conheço me olhando. E eu só vou me olhar passando por experiência. Não adianta eu ficar aqui na minha casa, olhando vídeo no YouTube, tentando entender quem eu sou, se eu não tiver o quê? Relacionamentos, conversa, troca. Não tem como me convencer. O que que te tira do sério? Uma coisa que me tira do sério, trânsito. Antes era automático, eu ficava irritada dentro do trânsito. Mas eu percebi que isso me tira do sério. Então, eu começo, poxa, Adriana, de novo você tá irritada aqui dentro do trânsito? Calma, bota uma música, respira, trazer atitudes para acalmar. Comando sobre a mente, né? E a gente só consegue ter esse comando da mente aonde a gente evita a gente cria essa ação ao invés de reagir. Vou contar um caso muito doido que aconteceu com uma aluna de mentoria. O marido dela, eles estavam voltando da praia, alguém, sabe, podou, eu não sei como, tipo, cortou a frente dele. De uma forma meio agressiva, ela falou. O cara ficou transtornado, o marido dela. Ficou transtornado dentro do carro, foi pelo acostamento, parou na frente do cara, parou no meio da BR, tirou o cara de dentro e deu um monte de soco. Porque o filho dele estava sem cinto e o filho dele veio pra frente. Então, assim, o filho dele quase se machucou porque o cara fez isso. Mas olha só, e ele naquele nível de irritabilidade, olhando para o filho que quase se machucou, o que que ele fez? Ele reagiu. Agora, quem olha de fora pensa, meu Deus, ele não pensou que ele. Para que fazer tudo isso? Aconteceu, ok? Bota cinto na criança, tu também teve culpa. Mas qual que foi o que que aquele fogo interno da mente dele, das emoções, foi direto para a reação. Quantas vezes a gente reage no impulso? Quantas respostas a gente dá no impulso? Brigando, às vezes por WhatsApp, bastante. Então, tem uma famosa frase que fala, né, que o sábio mais ouve do que fala. É ativar esse sábio dentro de nós. Primeiro escuta, assimila, tenta entender se a reação é a melhor atitude, porque vai surgir a reação, uma necessidade, age. E às vezes a não ação é uma ação também. Agora a gente vai. Samar, na verdade, ele simboliza o quê? Calma e objetividade da mente para que a gente escolha as nossas ações sem sermos comandados pelas emoções e pelas crenças, pelos padrões de comportamento. Só que aí seria muito fácil eu só controlar os meus pensamentos. Ah, eu não sou agressiva, eu não sou impulsiva. Ok, mas quantas de nós vivem à base de crença ainda? De padrões de comportamento, de insegurança, de sensação de escassez, de não merecimento? Todas. Praticar samá não é tão fácil assim, não. Opa, tô com uma percepção de que eu tô vivendo na escassez, tô vibrando aqui na escassez. Perceber. Por isso que nas outras vezes eu até falei, a gente tem que estar atento o tempo todo, 100% do tempo. Por isso que eu não tenho nem tempo de estar lá viajando no meu futuro ou estar lá remoendo dor do meu passado. Tô aqui, presente, contínuo, me percebendo, percebendo essas crenças. Se a gente tivesse 100% do tempo aqui, ativa, grande parte da mentoria que eu faço ali nem precisaria estar fazendo. Como é que eu vou identificar uma crença? Estando presente, certo? E aí a gente vai para o segundo. O segundo comando
é sobre os órgãos externos. Por exemplo, como os olhos, como, né, o ouvir, o sentir. Só que Dhamma, ele se divide em duas. Os órgãos de percepção, que são olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, que são os cinco sentidos. E o órgão de ação, que é a fala, as mãos, que ajudam, que inclusive curam, os pés, o ânus e o órgão genital. Então, a percepção são esses cinco sentidos. E o órgão de ação é uma atitude. Quando eu vejo, eu já falei. O órgão de percepção, a gente não tem controle. Se você não respirar agora, não usar o teu nariz, você para de viver. Se alguém consegue ficar 24 horas assim de olhos fechados, não dá. A língua, você consegue não sentir o sabor? Não dá. Os órgãos de percepção, eu não tenho controle. Agora, os órgãos de ação, perceba que é uma ação, uma atitude, eu tenho total controle. E aí, o que que é então esse Dhamma? É o comando, é o controle, um comando, não vou falar a palavra controle, é o comando sobre esses órgãos, tanto de percepção quanto de ação. Agora, quando a tua mente não funciona, quando você, putz, me percebi que vou agir no impulso, vou reagir, na verdade, não agir. Aí vem segunda atitude, Dhamma. Só através da minha mão, da minha fala, que eu vou reagir de uma forma errada. Então é como se fosse uma segunda chance. A minha mente já não me ajuda. Agora você tem a segunda oportunidade para não fazer merda. Desculpa a palavra, para não fazer besteira, que são os órgãos de percepção e de ação. Você não precisa continuar ouvindo aquela besteira que estão te falando. Você pode sair. Você não precisa continuar olhando alguma coisa que te faz mal. Você pode parar de ver, vira, vai embora. Você não precisa continuar saboreando alguma coisa que te faz mal e agredir alguém que a comida tá ruim. Então é como se, sabe, a vida tá te dando mais uma oportunidade. A mente é falha. Então agora eu posso ter uma segunda oportunidade, que são esses órgãos de ação. Que no fundo, ó, temos mais uma chance, que é o controle dessa reação. Então os órgãos de percepção, que são os cinco sentidos, eles não fazem nada, além de só perceber o meio. Tanto que esses órgãos de percepção, todos os animais têm. Pega um cachorrinho, pega um gatinho, todos eles têm. Agora, o órgão de ação, o ser humano tem. O ser humano que tem mãos. O ser humano que tem a fala. Por isso que no Vedanta fala-se, você nascer humano é difícil. É muito mais difícil nascer humano do que nascer animal. Então, significa que todos nós, já desenvolvemos esses órgãos muito bem. Tanto que quem faz yoga comigo já escutou eu falar, a gente já está cansado desses cinco sentidos. A gente tem que desenvolver o sexto sentido, que a gente fala sobre pineal, né? Que é o sexto sentido, o Ajna Chakra. Já chega disso aqui. Tu já olhou o suficiente, tu já sabe todas as cores. Você já ouviu o suficiente, a gente já passou por muita coisa. Você já sente, você sabe, já tem o nariz aguçado. Tanto que é o nariz aguçado, claro que animais são mais do que nós, né? A gente perdeu um pouquinho disso porque desenvolvemos os órgãos de ação. Mas, por exemplo, foi feito o teste, né? De que os homens sabem quando as mulheres têm, como é que se chama? Feromônio. Sente, o cheiro da mulher é diferente quando ela tá no período dela.
quando ela está exalando, né, o hormônio, não sei, de reprodução, acho que é, né, o feromônio. Tanto que existe nesses lugares de venda de coisa ali, de sex shop, feromônio em spray. Como que eu sei? Sabendo, né? Mas enfim, não veio o caso. Mas existe essas coisas para vender. Perfume, enfim. Então, é ativado através do nosso nariz. E essa percepção, tenta imaginar, ó, os órgãos, olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, ela vai para a mente. Fechando os olhos, eu vou botar na boca de vocês um morango. Como é que vocês vão saber que é um morango sem abrir os olhos? Paladar. E aonde que vai raciocinar que é um morango? Aqui. Aqui não tem como raciocinar. A mente raciocina e surge um desejo ou não. Eu não gosto de morango. Vai jogar fora. Que morango bom. É assim que funciona. Então, antes de eu entender quem sou eu, meninos, pessoal, quem assistir, eu tenho que entender como que funciona o meu corpo. Não tem como eu ultrapassar nível. Não tem como eu acessar o espiritual se eu ainda nem me conheço, fisicamente falando. Por isso que vai falar isso daqui para uma pessoa que nunca praticou yoga ou que não tem consciência do corpo, ela vai dormir aqui, não vai suportar. Então, isso daqui desperta um desejo. Esse desejo de ter, de querer o morango ou se afastar do morango, que inclui qualquer objeto, lembra que pessoas, fisicamente falando, são objetos também? Agora, os órgãos de ação entram em cena. Opa, que morango bom! Adri, obrigada. Tem mais? Nossa, Adri, eu não gosto de morango. A mesma coisa é o desejo sexual, por exemplo. Os olhos se atraem. O ouvido gosta do que escuta. O nariz sente o aroma. Você vai ficar com uma pessoa fedida? Não vai querer. Chulesenta? Não vai querer. A língua, o sabor, um beijo é bom. O toque na pele agrada. Aí vai para a mente gosta ou não. Ela se afasta ou quer mais. E aí vem o desejo. E esse desejo vai para a parte dos órgãos genitais. Plim, é assim que funciona o sexo. De uma forma cientificamente falando, ou esotericamente falando. Só que, por que a gente está falando sobre isso? Porque muito dessas questões que a gente faz com a fala, com a mão, com o pé, ânus, órgão genital, a gente faz de forma impulsiva. A gente faz sem querer. A gente bate sem querer. A gente agride. A gente chuta. Então, antes que tudo isso aqui aconteça, é o controle dos impulsos. Então, quem nunca fez nada disso daqui, falou uma coisa que não queria ter falado, ou até relação sexual que nem queria ter feito? Impulso. Então, para que eu entenda quem sou eu tenho que perceber aonde que eu estou sendo impulsiva. E eu estou falando até de comida, tá? A parte da boca, do alimento. Será que eu pego. Ah, eu não tô com meu chocolate aqui hoje, mas ele fica do meu ladinho aqui às vezes. Será que eu tô sendo impulsiva? Poxa, terminei um negócio daquele em uma semana. Normalmente dura muito mais. Tô impulsiva. Me percebo. Me percebo que tô comendo demais. Então, essas questões eu vou me adaptando, vou me percebendo. Só que tem que estar consciente. Consciente significa presente, certo? Agora a gente vai para outra. Se chama Uparama.
para que eu vou querer entender os meus próprios deveres? Agora a gente vai falar sobre Dharma, sobre propósito, tá? Já passei da mente, tô consciente, já passei dos desejos, dos órgãos dos sentidos. Agora eu quero entender melhor o que é propósito. Porque entender o propósito faz parte sobre esse conhecimento de tudo que a gente tem para entregar aqui de Vedanta. O parama é cumprir os teus compromissos, os teus deveres. Folha médica. Se ela não for lá cumprir o plantão que ela tem que fazer no horário que ela tem que entrar, ela não está cumprindo o dever dela. Se eu for lá, marco com a Thalia amanhã, acordo na preguiça, Thalia, não vai rolar eu fazer hoje, o Thor passou mal à noite. Aí a gente inventa as coisinhas, né? Não cumpri o meu dever. Tô saindo fora do Dharma. Tô saindo fora da minha missão, do meu propósito. Propósito, pessoal. Claro que, né, não vamos florear de que são coisas marcadas. Nós todos viemos com propósito de vida. A gente vai entender melhor um pouquinho sobre isso. Mas eu também tenho os propósitos que eu coloco na minha vida. O meu propósito é ser professora de yoga. Eu me coloquei nessa situação, tá lá no meu mapa? Não, ninguém falou que eu ia ser professora de yoga no meu mapa. Ninguém me falou, um dia você vai se tornar professora. Ninguém falou, eu escolhi isso. Da mesma forma que eu escolho, eu não preciso estar obrigada a esse papel. Isso tem que ser bem claro. Nós não somos obrigadas a nada. Eu falei ali para Esther agora há pouco isso. Se você tá num lugar, você não tá obrigada. Agora, essa não obrigação de querer cumprir o papel, ele é por quê? É por preguiça? É por falta de comprometimento? É porque tá infeliz? É porque não tá satisfazendo os desejos? Por que que eu não quero mais? Por que que eu quero mudar? O que que tá faltando que eu não estou satisfeita? Por isso que até dentro do Vedanta e até dentro dos coaches, né, e da mentoria em si, a gente fala, tenha menos objetivos de vida. Não adianta eu for lá botar uma agenda cheia de compromisso, fazer 1 milhão de coisas. Porque todas as vezes que você não cumprir um dever que você colocou, você vai se sentir mal. Vai trazer um culpa, um fardo. Tenha menos e sejam alinhados ao que você precisa fazer nesse momento. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. Mas antes eu tenho que dar alguns passinhos antes. O parama é agir conforme o Dharma. Dharma significa verdade. Pode ser traduzido como propósito? Pode, mas Dharma é verdade. E agir conforme a tua verdade, os teus deveres, é uma disciplina. Todos os dias acordar 4h15 da manhã, como eu faço, é uma disciplina. É um dever que eu me coloquei. Ninguém mandou eu fazer. Eu me coloquei nessa posição, comprometimento, que é uma das práticas que todo professor tem que fazer, né? Compromisso. Só que não é rigoroso. Sábado e domingo, eu não acordo 4 da manhã. Eu não preciso fazer aquele sadhana. Eu não preciso todos os dias fazer a mesma dieta. Todos os dias fazer a mesma coisa. Não tem rigor. Então eu já removo a culpa. Hoje não deu para ir na academia. Tudo bem. Mas não foi por quê? Por quê? Preguiça, chuva, sono. É isso tanto que os professores de yoga falam, né? Você não veio por quê? Porque de manhã cedo você se comprometeu a fazer isso. Quando a gente trabalha
com cumprir os teus deveres, a gente deixa de lado gostos e aversões que não fazem sentido e prioriza o que é adequado. O que que isso significa? Que eu deixo para lá. Eu até gosto de comer chocolate, mas o meu propósito é diminuir a quantidade de açúcar. Então, deixa de lado o gosto. E principalmente brasileiro. O ser humano tem uma mania de querer segurar coisas negativas na vida. Sejam sentimentos, sejam pensamentos, sejam pessoas. Até o que você tem de aversão, você parece que tem uma necessidade de manter ali segurando, sabe? Para quê? Prioriza apenas o que é adequado, o que é leve para você. Obviamente que nem tudo que eu tô falando é fácil fazer, claro que não. Eu não gosto do meu trabalho, mas eu faço porque paga as minhas contas. Como é que eu vou fazer o que é adequado? Primeiro, é o teu dever. Compromisso. Nós todos estamos aqui na idade de 30 e tantos, 40 e tantos anos. O nosso dever, na nossa fase, na nossa idade, é trabalhar. É fazer, é ação. É ter alguma coisa para fazer. Se você gosta ou não, aí você tem que identificar isso. Mas eu não posso deixar de fazer nada, tanto que as pessoas elas ficam doentes quando elas deixam de fazer alguma coisa. Vai pegar meu pai se aposentou ano passado. Ele não para de trabalhar? Ele até tentou, não consegue. Ele ainda está numa fase onde ele está se dedicando ao trabalho, porque a mente dele ainda não está adaptada a essa nova fase. Tem que descansar. E quando a gente descansa, a gente não vai ficar lá vendo Netflix. A gente busca autoconhecimento. A última fase da vida, que é a fase dos nossos pais, é buscar autoconhecimento. A gente que está se antecipando por uma necessidade. A gente precisa saber disso daqui antes. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Dharma. No livro, ele não fala, ele não entra no Dharma aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tô trazendo para vocês entenderem melhor. Até porque a grande maioria assiste depois. Dharma é você cumprir o papel que proporciona os teus direitos e os teus deveres. Pronto. É cumprir a tua verdade. E a gente tem 4 estágios na nossa vida. Eu sei que é bastante conteúdo, às vezes para assimilar, mas a gente vai devagar, tá? A primeira fase é quando a gente tá lá até os 21, 22, 20 e tantos anos, a gente tá numa fase que se chama Brahmachari. Brahmachari é quando você só se dedica aos teus estudos. Escola, faculdade, curso técnico, mestrado, pós-graduação, Brahmachari. Servir o mestre também, tá? Mas isso, essa parte do servir ao mestre é muito o livro, né? Ele fala sobre isso também, os outros livros, mas é porque isso é da cultura, né? Hindu. Então, como eu não posso excluir nada, eu coloco aqui. Perdão. Isso aqui, ó, servir o seu mestre pode ser servir os seus pais, obedecer os seus pais. A fase de criança, adulto, adolescente, estudar e servir o mestre. Aí o que que acontece na grande maioria do mundo? Criança vai trabalhar com 11 anos, 12 anos, 16 anos. Tem até uma lei, né? Menor aprendiz, 16 anos está estudando, está trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, ao invés de eu estar focada nos estudos, eu estou focada em trabalhar, em ganhar dinheiro, para já antecipar uma fase, que é o Green Rafter.
O Green Rasta só acontece depois do casamento. Então vão se identificando, tá? Casamento, morar junto, enfim, ter um relacionamento, tá? Que você tem o dever de trabalhar, de gerar dinheiro, de sustentar tua família. Aí qual que é a outra fase? Apoiar os seus pais e o seu professor. O professor seria o mestre, tá? O guru. Que lá tem muito disso. Então, o Green Rasta, a gente já se antecipou parte dele aqui. Na fase do Brahmachari, a grande maioria de nós já fez algum tipo de trabalho antes de sair da faculdade. Então, a gente já está antecipando as coisas, olha só. Vanaprastha, depois que eu já trabalhei, já consegui sustentar minha família, já dei o que eu conseguia para a comunidade, para o meio, agora eu preciso descansar. A fase dos nossos pais. Vanaprastha, se aposenta e descansa. Vive uma vida mais tranquila, sem agito, e começa a se dedicar aos estudos. Por que que o Vanaprastha hoje em dia não consegue se aposentar e descansar? Também por causa do dinheiro? Mas é porque não viveu aqui bem, ó. O Grihastha, a gente não sabe lidar com dinheiro. Não conseguiu sustentar o suficiente para chegar lá naquela fase e viver tranquilo. A grande maioria não consegue. E outra dor que nós, tô falando de nós daqui do Ocidente, tá? A gente vive aqui nessa fase do Brahmachari, até os 24 por aí, a gente passa as nossas maiores dores. A gente traz a grande maioria das crenças que vocês têm hoje na vida se constituiu na primeira infância e um pouquinho depois. Todas. A gente está só replicando o que já viveu. A dor que trouxe na, antes. Então, baseado nisso, lá na fase do Brahmachari, lá por 18, 16, 18 anos, na Índia, pelo menos na cultura, eles já começam a fazer limpeza, remover crença, remover padrão de comportamento. A gente está olhando agora, com 30 e tantos anos, ou lá na fase do aposentadoria, olhando para uma fase que era para ter acontecido lá no início. Por isso que está tudo embolado. Por isso que as pessoas elas se sentem maduras de forma antecipada ou até atrasada, né? Porque não viveu. Imagina, tem gente que vai morrer com 80 e tantos anos, orgulhoso, batendo o pé no chão, teimoso. Não curou o que precisava ter curado. Tem gente que tá lá em outra fase, os papéis, batendo na esposa, agredindo o filho, roubando, porque lá na fase do Brahmachari não curou o relacionamento com os pais, os valores, o caráter, não aprendeu. Tá tudo aqui. O Brahmachari, por isso que assim, ó, quem tiver filhinho, ou enfim, crianças perto, deixa a criança estudar. Olha para aquela criança e ajuda ela a ter valores. Mostra para ela o mundo. Mostra para ela o que é certo, o que é errado, que não precisa ser aquilo, que dá para ser diferente. Não encaixe numa criança, num adolescente. Todo mundo aqui que está me ouvindo, todo mundo do mundo está cheio de dor, ainda de uma fase lá da infância, da adolescência.
que não curou. Aí até quando você vai querer carregar isso daqui? Uma pessoa que não cura as dores não chega no sannyasa. O sannyasa é a quarta fase. É quando a gente renuncia. Vocês já viram que os avós, né, quando o avô ou a avó fala assim: "Ai, meu neto ou meu filho, cuida da minha conta". Não tem disso? Que eles falam, cuida da minha conta, porque eu não quero mais lidar com isso. É um renunciante. Ele está renunciando o próprio, tudo que ele trabalhou. Dinheiro, tudo bem, vai ficar para você mesmo. Um renunciante, agora, existem aqueles que não curaram. Como é que é o que não cura? O atestado é só meu. O atestado não, como é que é? O testamento é só meu. Eu só vou dar para você se você merecer. Não é um renunciante. Ele ainda está aqui, ó, no Grihastha. Tem que trabalhar, eu tenho que gerar dinheiro. Isso aqui é meu, eu trabalhei por isso. Não conseguiu relaxar, não aproveitou a vida. Até aproveita, mas está tanto acumulado de dor, de sofrimento, que não consegue renunciar. O renunciante também é aquele que, né, os avós, eles ficam super fofinhos assim, né? Quando eles são super queridos. Eles falam que amam, eles contam da vida, porque eles estão livres. Eles estão livres de qualquer papel. Eles vão contar coisas para você de uma forma leve. O sannyasi, ele chega numa fase aonde tá tudo que está acontecendo é o que precisava ter acontecido. Ele já entendeu a vida, é isso. E agora, ou ele busca por autoconhecimento ou não. Às vezes, a própria vida que ele está vivendo lá no final é o próprio autoconhecimento que ele precisa. Ele não precisa ouvir a Adriana aqui falando o que é isso aqui tudo, o que é Vedanta. Mas a gente precisa, porque a gente não viveu isso daqui da forma correta. E por não vivermos, a gente tem que começar a melhorar isso daqui. E por que que isso não funciona aqui no Ocidente? Por conta do que eu falei. A gente vive essa vida. É como se todas essas fases aqui a gente está vivendo ao mesmo tempo. E agora a gente vai para os gunas, tá? Se o Thor invadir aqui, é porque o Thor vai ficar comigo. Aí do nada ele vai surgir, provavelmente aqui. Gunas, beleza, já entendi as minhas fases. Já entendi como funciona a mente. Já entendi os impulsos, os desejos. Obviamente que vocês vão assistir isso aqui mais uma vez, porque não é na primeira que a gente entende tudo. Fiquem tranquilos, tá tudo bem. Agora eu vou entender sobre gunas. Gunas é uma qualificação do meu físico, da minha mente e do meu conhecimento, aonde cada uma de nós tem isso aqui tudo forma a nossa personalidade. Sattva, eu vou falar um pouquinho sobre, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão anotando, por favor. Sattva é aquela mente, vão tentando se identificar qual tipo de guna ou de mente você tem. É uma mente focada em estudo, gosta de estudar, gosta de ensinar. É uma mente que gosta do silêncio e procura o silêncio. É uma mente que consegue meditar muito fácil. É uma mente que barulho irrita. Só que é uma mente que não é aquela preguiça. Ela até tem o seu momento preguiça, mas ela faz acontecer. É uma mente em paz. Essa é uma mente sátua. Qual que é a mente Rajas? Impulso, ação, movimento, pega, faz, age, levanta, acorda, come,
cuida de criança, faz isso, faz aquilo, é aquela pessoa super, sabe, que você olha e chega a cansar de tanta coisa que ela faz. É uma mente Iradias. Me identifico. Eu sou essa daqui. A minha mente é essa. Elemento, fogo. Elemento, espaço. Espaço, ar. Tamas, inércia. Por que que falta de clareza é tamas? Uma mente tamas. Uma mente tamásica é aquela que eu não sei o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, então eu não tomo atitude nenhuma. E o sem ação, eu não tenho como ter uma mente quieta. Percebe que são passos que a gente vai dando? É como se fosse. Eu não gosto dessa palavra, tá? Eu não gosto de utilizar ela, mas é necessária aqui nesse momento porque eu não acho outra. É uma evolução. A gente começa com uma mente tamásica, eu não sei o que eu quero, eu tenho preguiça e não vou fazer. Aí eu passo a fazer, eu coloco uma ação, eu começo a identificar quais são os meus objetivos, minhas metas, meus sonhos. Agir, 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 agir. Agora eu já percebi que a minha mente é muito doida. Eu não quero mais ficar com essa mente impulsiva, na ansiedade. Eu quero uma mente em paz. Esses gunas, elas se encaixam de alguma forma aqui, nos 4 estágios da vida também. Uma mente sátua, que é a mente calma, é lá no sannyasi. É lá na tua avó, que tá tranquila, sabe? Tipo, tá tudo bem, tá tudo certo. Uma mente rajas, ação, movimento, fazer, tá lá no grihasta. Precisa trabalhar, eu tenho que agir. Agora, uma mente tamas é uma mente que a gente não quer ter. Só que a gente tem a preguiça, o conforto, como o professor fala, né? Sentado no pudim, o mumu é uma mente tamas. Pode se perceber. Os dias que você tá, tipo, na preguicinha, você não tem ação e não tá com vontade de estudar, de fazer absolutamente nada. Tu quer o quê? Netflix. Quero, fiz demais, trabalhei demais, tô cansada. Mente tamásica, tá precisando distrair a mente. Vou entrar em tamas. Comer uma pipoca, deitado todo errado no sofá, vendo alguma coisa inútil na televisão. Às vezes útil, né? Daí a gente sai da mente tamas. Mas a mente tamásica é essa. A gente não quer ela. E a personalidade nossa, de todas nós, é formada nessa mistura desses três. Tem gente que vai ter mais sátua, tem gente que vai estar mais em grádias. Nós temos todos. Todos temos. É igual o dosha, né? Todo mundo é vata, pitta, kapha. Só que em proporções diferentes. E o mais louco é que baseado na que você se identificou e baseado no teu estágio, a gente começa a descobrir o nosso propósito. E todo mundo tá aqui, ó. Opa, no Grihasta. Pelo menos todo mundo que tá aqui assistindo. Tá na fase do Grihasta. Que mente que eu tenho que ter aqui? Uma mente de preguiça ou uma mente em paz? A gente quer oscilar entre uma mente rádias e uma mente estátua. E a gente vai ter que oscilar entre elas. O que não queremos é uma mente tamásica. E o que que acontece? Isso aqui é bem grande. A falta de ação, pessoal, falta de ação na vida, seja qual for, a tua mente está em tamas. Como que eu aumento tamas? Comendo chocolate, açúcar, gordura. É igual o Kapha, né? O Kapha, naturalmente, tem uma mente mais
lenta. O corpo, né? O corpo caça, né? Uma pessoa que é mais volumosa, ela naturalmente tem uma mente mais tamásica. Uma pessoa, sabe aquelas mulheres assim que tu não sabe como que ela tem um corpão? Ela come, 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 come e tem um corpão. Rádios, corpo pita. Vata, depende da mente, tá? Depende. Mas o que que a gente busca como equilíbrio? É oscilar. Eu tenho que agir, mas essa ação também tem que ser controlada e entrar numa meditação muito fácil. Agora a gente vai entender, para finalizar, né, a gente vai para as perguntas. Quando eu tenho uma mente calma, em paz, eu tenho rajas, que é a ação, em segundo plano, e tamas em terceiro. Então, como que eu sou qualificado? Isso daqui, pessoal, são as castas. Lembra de castas na Índia? Que eles vivem em castas? Isso aqui fala sobre casamento, que eu já vou chegar nesse assunto. Uma pessoa que é um Brahmani, ou seja, um estudioso, ele jamais vai ter uma mente lenta. Não tem como. Quando você é da casta dos Brahmanes, você tem uma mente em paz. Porque se eu, não, se eu tiver uma mente acelerada, eu também não consigo estudar. Eu não consigo compreender e eu não adquiro conhecimento. Os kshatriyas são, os kshatriyas são os guerreiros. Então, eles têm uma personalidade raja. Eles têm, eles são seguidos por sattva, ou seja, ação, movimento, mas o que que um guerreiro faz? Ele arquiteta um plano para entrar em ação. Então, por último, ele tem tamas, porque um guerreiro jamais vai ficar na preguiça, sentado no pudim esperando as coisas acontecerem. Os chátrias, eles visam o coletivo. Eu percebo bastante pessoas aqui do chátrias, por exemplo, médicos, né, os terapeutas, as pessoas que visam ajudar o próximo. Elas não estão pensando só nelas. Elas estão pensando no coletivo, em como que eu posso ajudar o meu entorno. Ação. Se você é uma pessoa que tem como missão ajudar as pessoas, que em sua grande maioria são quase todas as pessoas do mundo, chátrias ação. Tá faltando ação no mundo. Tá todo mundo inerte. Vaixyas têm a mente rádias, ação, tamas, preguicinha, e o intelecto no mundo. Se eles são só ação e preguiça como principal, eles não usam, não arquitetam, não têm o conhecimento. Ou seja, são pessoas que não são buscadores de conhecimento. A gente pode identificar no nosso entorno. Pessoas que só querem fazer, só querem dinheiro, só querem tamas também, outra coisa que eu esqueci de falar, tá? Tamas também é aquele que quer aproveitar só os desejos. Só busca por satisfação. Tipo, ele quer aproveitar, sabe? Eu quero ter o melhor que eu posso, mas ficar aqui. Como que eu vou receber? Eu não sei, mas eu não quero agir. Talvez quando alguém morrer e me der como é que é? Que se fala? Os bens lá aqui. Ou eu aquela pessoa que fica esperando ganhar na loteria. Então, mas eu tô só esperando ganhar dinheiro. A hora que der, só quer aproveitar. Então, e os Shudras, eles têm uma mente completamente mole. Tem uma mente lenta, tem uma mente que não quer se desenvolver, não quer conhecimento, fala de autoconhecimento, começa a me dar até um enjoo. Eles são seguidos pela ação, porque eles têm que sobreviver de alguma forma. E por último,
Lá no último, do último, eles têm estátua, o intelecto. Eles não têm iniciativa e recebem ordens, ou seja, os Shudras na Índia, antigamente, eram como é que se chama? As pessoas, eu tô ruim de memória, né? As pessoas que limpam a casa, os serviçais. Os Shudras eram as castas mais inferiores. Os Vaishyas já eram pessoas que já iam um pouquinho acima. Já saí dessa. Eu já quero crescer. Eles normalmente são os que têm comércio, têm negócio próprio, são empreendedores. Os Kshatriyas já são mais políticos, já são mais governantes. E os Brahmani são os mestres, os gurus. Todo mundo vai passar por isso aqui, em diferentes fases da vida e em vidas diferentes. Até Jesus, né? Até fala-se, Jesus Cristo já foi um Shudra. Então ainda temos esperança. E outra coisa que eu ia falar sobre o casamento aqui, vocês conseguem perceber quem é o seu parceiro ou parceira, não sei quem que vai me ouvir depois nisso daqui? Quando a gente tem pessoas de castas diferentes vivendo juntos, dá atrito. Por isso que, antigamente na Índia, Brahmani casava com Brahmani. Kshatriyas guerreiros casavam com Kshatriyas. Vaixas com Vaixas e Shudras com Shudras. Agora coloca uma pessoa completamente morgada, preguiçenta, que nem existe essa palavra, com um Kshatriya. Não vai dar certo. Uma pessoa da ação. Uma pessoa completamente da ação, do movimento. Vai, pega, age. Vamos agir pelo coletivo, vamos ajudar. Uma pessoa, ai não, por que você está fazendo isso? Não, vamos ficar aqui vendo Netflix, tá tão gostoso aqui. Vamos pedir alguma coisa no iFood. Não vai rolar. Rola com muito esforço. Por isso que existe essa mistura. Depois que a Índia foi invadida, isso daqui foi. Percebe que isso daqui não é um erro? Não é errado um Brahmani casar com um Brahmani, porque a pessoa é como se fosse o desenvolvimento da própria espécie. Só que aí, quando a Índia foi invadida, o que aconteceu? A Inglaterra olhou para isso daqui como se fosse uma coisa abominável, como se fosse uma extremamente errado. Nossa, você só pode casar com esse tipo de pessoa, você não pode ter além. Só que para eles é normal. É isso, eles viviam isso há milhares de anos. Aí eles foram lá, fizeram completamente diferente. Antes, o teu mapa védico, que a gente chama de sinastria, o Brahmani, mapa védico do Brahmani, mapa védico da filha do Brahmani, encaixa aqui, dá certo. Eles têm o mesmo propósito de vida, vai dar certo. Eles vão ter frutos, filhos, que vão vingar com esse propósito de vida. Por isso que tá tudo meio desregulado, sabe? Tem mulher que eu conheço, que é uma chácara, eu conheço ela muito bem, apanhando em casa, com um cara que sobrevive às custas dela, um Shudra. O que que vai vir desse fruto? Uma criança completamente feliz, sem drama, sem trauma, sem medo, sem insegurança? Não vai. E isso daqui é o que a gente não vive desde o início. Por isso que Vedanta tem muito para nos ensinar e por isso que são passos.
que a gente vai dando na nossa vida. Ninguém aqui é Shudra. Eu posso mudar? Posso. Mas tem que exigir esforço. Bastante esforço. E eu tenho que olhar para a pessoa que está do meu lado também. Por isso que os desentendimentos hoje em dia, né? Existem mais separação do que casamento. Porque quando vê, você casou com uma pessoa que não tem a mesma personalidade. Olha só quanta coisa se encaixa na personalidade nossa. Fora isso aqui tudo. Crenças, medo, padrão de comportamento, uma mente que não uma mente que não, que é impulsiva. Somos tudo isso e muito mais que a gente vai ver ainda. Se eu aprender a controlar minha mente, controlar não, né? Eu aprender a dar esse comando para minha mente para agir ao invés de reagir, se eu aprender a dar sentido para os meus órgãos, seja de percepção, seja de ação, sem impulsividade. Se eu aprender a cumprir os meus propósitos nas fases que eu tenho que viver e saber lidar com os meus gunas, porque é totalmente possível e plausível você mudar os seus gunas, só que tem que identificar qual que você tá aqui hoje. Ah, outra coisa, tá? Uma mente sátua que quer muito conhecimento, me identificava muito com essa. Não entro em ação. Tem que cuidar com isso. Quer buscar muito se conhecer, quer buscar muito pela verdade, pela vida, pela. Não entra em ação. E sem ação, não tem desenvolvimento. Não tem como eu sair daqui. Tamas, sem ação. Tamas em segundo, sem ação. Tamas em terceiro, Chatras, guerreiro. E aí a gente volta para entender o nosso propósito, a nossa verdade. O Dharma de cada indivíduo depende das suas características que você foram se encaixando ali. Que tem muito mais, como eu falei, tem a parte dos doshas que a gente vai entrar, do corpo. Por isso, Svadharma depende da fase em que você está na vida e do teu grupo de personalidade. E aí a gente fala, qual que é então o seu papel? O seu papel na vida se chama o Parama. Tem uma coisa que eu queria olhar aqui, ler aqui para vocês. Sim, o Parama. Eu acho que eu acabei botando ali no texto, mas eu tinha selecionado uma coisa para falar para vocês. Mas enfim, então o que a gente quer é viver com esses deveres, é viver em Uparama, em viver em Dharma, em verdade. Só que eu só sei a minha verdade me percebendo de todas aquelas formas possíveis ali. Om Tat Sat. Dúvidas? Vai ficando mais difícil, não vai? Ai, vai. Porque eu Vai. me vi em tudo ali. Eu era todos. Todos ao mesmo tempo, em todos os estágios, em todas as personalidades. Eu fiquei um pouco confusa, Adri. Aí é o que a gente tem que fazer um teste, né? Existem Uhum. testes para a gente entender o teu biotipo, baseado no teu biotipo, nos doshas, a gente já entende a tua mente. E aí faz um teste para entender essa mente
tanto teste mental quanto emocional, baseado em algumas questões, em algumas perguntas, nas suas respostas, já se identifica a mente. Identificando essa mente, se identifica uma personalidade. Baseado nas 4 fases da vida, que todas estamos na mesma fase, a gente começa então a colocar as coisas em ação. Se eu sou uma pessoa com uma mente tama, com preguiça, e eu tô na fase do trabalho, se eu não me engano, grihasta, começa a trabalhar. Começa a fazer as coisas acontecerem. Como? Mas a minha mente é preguiçosa, como é que eu faço? Procura atividades para você ativar essa mente. Nada do que está ali significa que está premeditado. Que eu vou ser assim e é isso pro resto da vida. Não. Aí é uma mente tamas, né? A mente tamas é aquela que, tipo, eu aceito que eu sou assim, aceitem também. Não é assim que funciona. Eu tenho que sair dessa preguiça. Esse excesso de ação, né? Tudo que é demasia, preguiça em demasia, ação em demasia, também não é bom também. É o equilíbrio, a mente sátua. O que eu quero é uma mente em paz. Constantemente. Eu tô no meu trabalho, eu tô em paz. Eu tô em casa, eu tô em paz. Agora tenta se imaginar você com uma mente sátua, lidando com uma pessoa com uma mente tamas, ou uma mente doida, arajas, gritando, berrando, querendo fazer tudo de tudo o tempo todo. Não vai dar. Por isso que hoje, né, claro, o Vedanta não fala sobre essa parte de almas gêmeas. Isso para o Vedanta não existe. Mas para Adra existe. No sentido de que a gente se encaixa com as pessoas que a gente tem que se encaixar. Só que eu tenho que me perceber para me encaixar com a pessoa certa. Tudo que a Adriana estava vivendo até uns anos atrás não era verdade da Adriana. Agora, eu me conheço e agora eu estou pronta para me casar. A gente só casa, né? Deveríamos só nos casarmos quando a gente já se conhece. Essa fase aqui, ó, essa fase do Brahmachari, que é a fase da criança, da adolescência, é onde cura tudo. Problema de relacionamento que você viu os teus pais terem, vamos curar aqui agora. Tem muitos tipos de rituais, por isso que a Índia é magia negra, magia branca, magia disso, tal coisa, acontece de tudo na Índia. Toda essa parte ritualística que nós vivemos hoje, muito mais, acontece lá, porque tem que curar. Uma pessoa que tem dor, que tem crença, não consegue casar. Vai atrair exatamente o que tem que curar, né? Né, Thor? Oi, filhote. Vem. Eu falei que ele ia vir. Olha só quem tá ali, a Dinda. Oi, Dinda. Ai, Oi, Thor. A titia tá com saudades.